boa tarde. Bem-vindos ao MJV Podcast. Último episódio dessa edição da FebraBanTech 2025. Estamos gravando diretamente daqui do evento. Eu sou Luciana Montenegro, diretora de marketing na MJV. Hoje estou moderando o episódio Finanças Verdes na Era da IA, como escalar o financiamento climático com inovação. Para falar um pouco do papel das tecnologias, do capital de risco, na regulação, no avanço da agenda ESG, estou aqui conosco a nossa convidada, investidora Clécia Simões. Clécia, seja muito bem-vinda, obrigada. Nossa, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Bom, a gente tem um monte de perguntas, um monte de papo para bater, já estávamos conversando aqui antes de começar a gravar. Acho que vai ser muito bom. Vamos começar então. Eu tenho certeza. Bom, Clécia, a sua trajetória, assim, acho que você me contou um pouco, a sua trajetória é bem única, né? Interessante, acho até que vale você compartilhar com o público, mas a sua trajetória une tecnologia, capital, impacto. Como que essa experiência única molda a sua visão sobre o financiamento climático? Tá, vou começar então fazendo a introdução de por que eu tô aqui, porque deve ser muito curioso para os espectadores e pro público que está ouvindo a gente saber o que uma vice-presidente de recursos humanos entende especificamente de crédito de carbono. E eu comecei a minha carreira empreendendo, então eu tenho sempre esse olhar para produto, inovação. Eu montei uma empresa de tecnologia com 17 anos e vendi essa empresa aos 22. Só que durante esse processo eu conseguia me apaixonar perdidamente pela psicologia. Então, a partir dali, eu comecei a estudar o comportamento humano em diferentes vertentes. Então, o comportamento de uma forma geral, depois o comportamento da liderança, depois o comportamento do consumidor. E isso acabou me direcionando para cadeiras executivas de recursos humanos. Na última, eu estive em uma cadeira de recursos humanos em uma empresa de tecnologia financeira que se chama DOC, é uma empresa de infraestrutura para o mercado financeiro. Foi onde eu me aprofundei muito em meios de pagamentos. E isso acabou me levando para o Vale do Silício. Eu prometo para você que eu vou chegar no crédito de carbono. Não, tá tudo certo. Acho que a história é bem interessante e não linear. E isso acabou me levando para o Vale do Silício, onde eu fui estudar o impacto das tecnologias emergentes nos meios de pagamentos do Brasil. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito surpresa com como essa agenda era uma agenda muito forte, muito constante e muito frequente em qualquer conversa que você tivesse com qualquer empresa. E lá a gente está falando de um mercado onde Venture Capital é um mercado extremamente relevante, muito forte, um dos maiores do mundo. E conversando com todos os investidores, eu entendi que isso passou a ser uma agenda extremamente relevante e necessária para que você tivesse acesso a capital. E aí, como eu trabalhava muito com fundos de Venture Capital, o que eu fiz foi começar a entender isso através do comportamento das pessoas. E eu adoro estudar conflitos geracionais, impactos geracionais. E em 2019, a gente viveu um evento extremamente relevante, que foi quando a geração dos millennials passou a ser a maior geração atualmente hoje aqui no comando do nosso planeta. Que a gente estava comentando, inclusive, que é a minha. Exatamente. E quando isso aconteceu, esse episódio mudou muito a dinâmica da relação das pessoas com os produtos, com as empresas, com as marcas e com tudo isso. Porque para os millennials é muito importante que a empresa tenha um impacto social. Então a gente não está falando de uma coisa de ativista, a gente está falando de uma coisa que vai ser impactante para o futuro das finanças e do acesso ao capital de uma forma geral. Então a sua decisão de compra, ela é influenciada por isso. Inclusive, eu vi uma pesquisa recente da Goldman Sachs que 87% das pessoas que investem elas não investiriam se a empresa não tivesse um impacto sustentável ou tivesse impacto social. Então, se não fosse uma empresa que tivesse isso na agenda, se fosse um valor de verdade. É uma preocupação super importante. Uma preocupação super importante e que gera recursos financeiros. E além disso, eu tenho um outro envolvimento emocional e particular e pessoal com essa história, é que os meus filhos, eles hoje são herdeiros de um negócio de agropecuária, que tem uma parte relevante desses recursos na Amazônia. E quando eu via tudo isso na Amazônia, o que está acontecendo lá, eu fui para a Amazônia várias vezes para entender e ver e enxergar, porque eu acho que assim, você acaba ganhando mais estofo e a emoção vai te conectando mais engajamento com o tema quando você vê isso na prática. E aí quando eu passei a entender isso, eu falei, nossa, eu preciso estudar isso cada vez mais para garantir que os meus filhos tenham a oportunidade de fazer desse negócio uma coisa diferente. E que aí a gente depois devolva o que as gerações anteriores foram desmatando de um lugar tão importante pra gente no planeta que é a Amazônia, né? É muito legal. E falando em Amazônia, bom, a COP30, né, esse ano, se aproximando, né, vai ser em Belém. Como que você avalia o atual posicionamento das instituições financeiras em relação ao financiamento climático? Bom,
Isso ainda é uma pauta que eu digo que às vezes a gente investe recursos financeiros, a gente às vezes investe recursos de tempo. Nessa pauta a gente ainda precisa investir muito tempo. Então vai ser muito importante para o mercado a COP30 ser no Brasil, para a gente poder expor cada vez mais o potencial do Brasil. Lá no Vale do Silício, inclusive, eles chamam o Brasil de Arábia Saudita do crédito de carbono, porque ainda eles veem o potencial desse mercado. Eu então, adorei essa expressão, nunca tinha incrível, escutado. né? E a gente é mesmo, então, e a gente trazendo essa pauta para cá, a gente vai pressionar para que regulação aconteça, porque hoje esse mercado, ele ainda é um mercado informal, ele é um mercado não regulado. Informal não diria, ele já está bem estruturado, mas ele não é um mercado totalmente regulado. Para você ter noção, a única regulação que existe até hoje para esse mercado, que é bem recente, é da CVM, que regula isso como ativo financeiro, né? O crédito de carbono passou a ser um ativo financeiro, só que desde que seja regulado. Como a gente hoje só trabalha com o mercado voluntário, então a gente não tem essa regulação para que seja reconhecido como um ativo financeiro. Então acho que tudo isso junto, aqui no Brasil, passando essa exposição super grande do Brasil, a gente está prestes a encarar um mercado extremamente promissor de frente, onde o Brasil tem a oportunidade de se destacar no cenário global mesmo. Legal. E aí, falando sobre inovação regulada, sobre esse tema que você estava mencionando, quais fintechs, regtechs e climate techs estão demonstrando sucesso em unir compliance com responsabilidade, com sustentabilidade de forma escalável? E também queria saber quais são os requisitos essenciais para uma empresa acessar e capitalizar os recursos climáticos hoje. Para uma empresa acessar, você hoje, a única maneira que eu conheço é você fazendo isso através das empresas tipo a Sistêmica ou outros competidores que são que já estruturaram essa forma de você investir e esse investimento virar um projeto que vai no futuro gerar crédito de carbono. Então, acho que hoje o papel das fintechs que estão surgindo, das fintechs não, mas não só das fintechs, mas das empresas headtechs que estão fazendo um trabalho muito importante e necessário nesse mercado, que apesar de operarem ainda no mercado voluntário, é dessa estruturação. Então, elas estão conseguindo estruturar para que os projetos aconteçam. Então, basicamente, eu como investidora posso garantir que que eu esteja investindo em um projeto que vai acontecer. Uma coisa importante é que já existe a certificação internacional que garante que os projetos que estão sendo investidos são projetos que, de fato, seguem as regras internacionais. Porque esse mercado perdeu um pouco da credibilidade lá em 2005, 2006, quando eles duplicaram, fizeram várias comercializações do mesmo projeto. Então era como se você estivesse comprando, vamos fazer uma suposição, se eu estivesse comprando um pedaço de terra, essa terra tivesse sido comercializada várias vezes. E aí a inovação e a tecnologia que hoje existem, que fez com que esse mercado de fato pudesse ter muito mais credibilidade. Porque através de blockchain, que antes não era possível, eu consigo garantir que você esteja realmente investindo em um projeto que é exclusivamente seu. Então agora a gente está recuperando essa credibilidade com a adoção das novas tecnologias. Inteligência artificial também. Então existem várias empresas hoje que estão estudando a automação do processo de certificação, que é um processo ultra complexo e muito manual ainda. Tem biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais para fazer com que um processo seja certificado, que atualmente demora cerca de 24 meses. Então você imagina, eu quero colocar um projeto muito... Você imagina, eu quero colocar um projeto de pé como investidora, ou quero captar recursos para você, investidor, investir em um fundo que vai fazer um projeto de impacto só para obter a certificação, eu demoro 24 meses. Então, acho que agora a tecnologia está vindo com tudo justamente para garantir que a automação e a escalabilidade desses projetos sejam muito mais rápidas e muito mais eficientes e a gente tenha outras oportunidades de gerar projetos, mais volumes de projetos. Você mencionou blockchain, acho que nesse contexto blockchain ajuda muito a evitar o greenwashing, né? Assim, foi o que você falou, a recuperar a credibilidade, porque antes era um pouco complicado de você provar que o que você estava falando que fez realmente estava sendo feito, né? Você tinha feito. Então,
a tecnologia nesse sentido ela é uma aliada a dar uma credibilidade, dar uma reputação positiva, né, para as empresas que estão fazendo isso. Ela tem um papel fundamental. Eu acho que sem a tecnologia que a gente tem à disposição hoje, a gente não conseguiria ganhar escala nesse mercado e a gente precisa de escala para realmente ele ser um mercado rentável. E aí, complementando essa questão da tecnologia, o que você entende que os grandes players financeiros precisam fazer, o que falta para eles verem o financiamento climático como alguma coisa realmente central nas estratégias e não apenas como um detalhe a mais nas pautas ESG, como um item da lista, mas como realmente algo essencial do ponto de vista estratégico? Acho que algumas coisas. Primeiro que isso era antes uma pauta exclusivamente reputacional. Eu acho que agora ela passou a ser uma pauta financeira também, porque para você ter acesso a recursos, você vai precisar seguir essas regras. Falta uma regulação também, porque a gente vê na Califórnia, que é um lugar muito evoluído em relação a sequestro de carbono e a você ser uma empresa que realmente atua no net zero, existe um cap. Então, você tem um volume de carbono que você pode emitir. Eu acho que isso provavelmente vai ser escala global muito em breve. Então, quando isso acontecer, passa a ser também uma preocupação financeira. Então, acho que quando a gente sai do ativismo ou do reputacional e vai pro bolso... Parece que é abraçador de árvore, né? Pois é, e não é um negócio que realmente tem... Que é legal, né? Inclusive, eu fui abraçador de árvore. Pra você que eu tenho MBA, né, nessa área de sustentabilidade. Mas é isso, assim, para poder se sensibilizar, né, realmente quem toma decisão tem que mexer no bolso, né? Tem que mexer no bolso. Se a gente não mexe no bolso, se a gente não regula, se a gente não cria regras, aí as coisas não andam. Mas eu tenho certeza que agora isso vai acontecer a nível global, porque é uma pauta muito importante, inclusive para a geração que está assumindo o poder, que são os millennials. Então, isso é muito importante a gente olhar dentro das substituições geracionais, o impacto que as coisas vão ganhando e as pautas que elas vão ganhando. Porque você vê que o investimento antes em sustentabilidade, enquanto os baby boomers estavam sendo eram os líderes das grandes empresas, isso foi subindo à medida que o investimento foi subindo à medida que os millennials passaram a assumir. Então, assim, com certeza isso vai virar pauta e eu não tenho a menor dúvida, é um transatlântico que está vindo na nossa direção. E quem não estiver olhando para isso vai perder uma grande oportunidade. E aí, quais setores você considera que estão mais prontos, digamos assim, para receber o financiamento climático? Você acha que também tem espaço para pequenas e médias empresas, ou a gente está falando só de grandes corporações? E se sim, se tiver espaço para elas, o que falta para elas terem acesso ao capital? Eu acho que tem espaço para muitas empresas, tem espaço para pequenas e médias, não só para receberem o acesso ao capital para investirem em projetos de sequestro de carbono, mas também para empresas de tecnologia que podem atuar em diferentes pontas dessa dinâmica, sabe? A gente tem reguladores, a gente tem empresas que podem trazer a tecnologia para dentro dos próprios campos para garantir que os projetos sejam projetos reais, para trazer mais transparência para os investidores. Então, acho que tem muito espaço. Eu acho que as grandes infraestruturas do mundo são as hoje que já estão se preocupando com isso e tendo acesso a esse crédito e realmente executando isso na prática, no dia a dia. A gente fala de projetos de energia, obviamente, são sempre os primeiros que vêm à cabeça, porque dentro de energia a gente tem muita coisa sustentável e muita coisa financiada, inclusive com capital. Então, tem milhões de oportunidades, desde pequenas empresas que estão fazendo, por exemplo, geradoras de energia solar, energia eólica, que eu já vi várias empresas novas, startups pequenas que estão fazendo isso de uma maneira diferente, recebendo acesso a capital, até realmente as grandes players. E você tinha me feito uma pergunta, que você também perguntou se existia o que o mercado financeiro poderia fazer de diferente do que está fazendo. Eu acho que vale aqui a gente trazer uma coisa muito interessante, que o Banco do Brasil, ele está hoje atuando no mercado voluntário. Então, já é um big player que está atuando no mercado voluntário ainda não regulado, e isso é uma excelente notícia para o mercado, porque significa que, ao atuar no mercado não regulado, ele está pressionando para que a regulação exista. Porque a gente não está falando de
uma fintech, ou a gente não Sim. está falando de uma startup, a gente está falando do Banco do Brasil. Exatamente, de um grande player, né, no mercado brasileiro, muito legal. Eu queria até que você comentasse uma coisa que a gente estava conversando antes de gravar. Você estava falando, você fez uma analogia de que os locais onde você faz o sequestro de carbono, mas eles não são iguais, né? De acordo com onde você faz, isso tem diferença no quanto vale, digamos assim, como se fosse um terroir do vinho. Eu achei legal essa analogia. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, claro. É verdade, eu adoro fazer essa analogia, porque é o que eu acredito que vai acontecer com o Brasil lá na frente, que como as regiões onde as florestas estão onde está acontecendo o sequestro de carbono, isso tudo faz diferença no resultado final. E isso faz diferença, inclusive, lá na frente, quando a gente vai falando de comercializar um produto mesmo, o crédito de carbono será um produto, isso é como um terroir de vinho. Então, se eu tenho as condições climáticas perfeitas, as condições de solo perfeitas, as condições de biologia perfeitas dentro daquele lugar, esse ambiente é como se fosse um terroir de vinho Chateau Cheval Blanc versus um terroir de vinho qualquer. Então, a gente vai vender crédito de carbono amazônico, a gente não vai vender qualquer premium, a gente não vai vender qualquer crédito de carbono. Isso, então, mostra aí que a gente tem um potencial enorme de ser super referência no futuro como o principal player de crédito de carbono do mundo. É muito legal a gente ver, como brasileiros, a gente entender que a gente realmente tem um recurso, assim, valiosíssimo aqui no Brasil, né? Valiosíssimo e com potencial financeiro de representar 10% do PIB do Brasil por ano, se a gente considerar, a gente fizer as contas e fizer os números, porque a gente tem mais de 100 milhões de... hoje o volume de crédito de carbono que a Amazônia poderia gerar, a gente está falando de um volume absurdo que geraria mais de 150 bilhões de dólares, fazendo o cálculo pelo custo de hoje, pelo volume que poderia ser negociado, se a gente estivesse falando de condições reais, mas... Legal. E assim, a gente tá falando de um volume de dinheiro enorme e claro que isso tudo tem que ser medido, né? A gente tem que ter métricas confiáveis. Então eu queria saber assim, como que a gente consegue avançar em métricas confiáveis, em dados, em transparência, sem frear a inovação nesse setor? E o que vem sendo feito para simplificar o acesso e medir o impacto real dos projetos que vêm sendo financiados? Primeiro, a gente já tem uma coisa que é extremamente relevante, que são as certificações que acontecem aqui, são certificações internacionais. Então, quando você vai para um mercado sério, onde a gente está falando de players sérios eles vão oferecer certificações internacionais para os projetos. Então, isso já faz com que a gente tenha aí uma clareza de que são reais, foram medidos, né, mensurados e tudo mais. Mas quando a gente fala de outros dados, a gente precisa de regulação. Se a gente não tiver regulação, a gente não vai nem saber o que medir. Hoje a gente mede, obviamente, porque já existe o mercado voluntário. É muito importante o mercado voluntário existir, porque ele é um treino para o futuro quando for regulado, e até para pressionar o regulador, mas a gente não sabe exatamente que métricas a gente vai oferecer. Óbvio, hoje funciona muito dentro dos fundos que estão captando para fazer esse tipo de projetos, funciona dentro de dados e da relação que eles têm com os próprios investidores. E é óbvio que eles oferecem... acho que até que a tecnologia também veio para trazer esse olhar de te oferecer muito mais transparência. Porque quando a gente fala de blockchain, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de IoT, que está medindo através de satélites os lugares onde os projetos estão acontecendo, até para garantir que eles fiquem lá, né? Porque os contratos são contratos de 30, 40 anos. Então, como é que eu vou fazer um investimento em um projeto que eu não sei se ele estará lá daqui a 10 anos? Sim. Então, hoje, com a tecnologia, a gente consegue medir isso que a gente não conseguiria antes. Eu não teria como dizer para você garantir para um investidor, por exemplo, com total clareza que esse projeto vai se manter de pé durante todo o momento em que ele tiver investido no fundo. Então, acho que isso hoje a tecnologia já trouxe para uma realidade aumentou muito a diferente. Confiança. Muito, 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 muito. Interessante. E aí, falando do investimento, né? Você é investidora, que conselho que você poderia dar para empresários que querem acessar os recursos climáticos esse ano? Que os projetos sejam projetos muito sérios, que sejam, assim... Por favor, eu faço um apelo para quem quiser fazer qualquer coisa hoje relacionada a crédito de carbono, que faça isso com muita seriedade, para a gente não correr o risco de perder a credibilidade de novo, porque a gente está falando de um futuro muito fantástico que a gente está vendo ali, logo ali. Então, primeiro eu faço esse apelo. Segundo, eu digo que quem oferecer projetos sérios terá acesso a recursos. Tenho certeza absoluta.
Isso, quando a gente sai daqui da esfera do Brasil e vai para um lugar onde esse mercado é mais maduro, lá como no Vale do Silício, a gente entende o quanto essa pauta está sendo relevante. E quando eu falo de fundos de investimentos, os maiores do mundo, com maior acesso a recursos e capital, hoje, tipo uma BlackRock, uma Lightrock, se você não é uma empresa que tem isso na sua agenda, você não terá acesso a recursos. Então, acho que qualquer hoje seria muito fácil para levantar recursos, capital, seja privado, seja público, para qualquer projeto que tenha muita seriedade e demonstre isso de forma clara e transparente para os investidores. Legal. Já estamos chegando na última pergunta. Olha, foi né, a jato. Mas para finalizar, Clécia, eu queria fazer uma provocação aqui no futuro próximo. Pensando, né, nos próximos anos, o que você mais gostaria de ver concretizado no mercado financeiro, especialmente em termos de sustentabilidade, dados e investimento climático? O que eu mais gostaria de ver, com certeza, eu adoraria ver a gente reflorestando de verdade a Amazônia. Eu vejo que a gente tem potencial de gerar tantos recursos financeiros ao reflorestar a Amazônia, quanto a gente gera hoje para os próprios donos das próprias terras que a gente gera hoje com outras fontes. Eu, inclusive, faço uma brincadeira que depois que eu cheguei lá no Vale do Silício, comecei a discutir mais essa pauta, que eu imagino que no futuro os nossos netos vão olhar pra gente e falar assim: você comia carne? Vai ser tipo a gente perguntar para um tataravô se ele tinha um escravo. Vai ser uma coisa tão absurda. E isso é muito interessante. Então eu gostaria de ver isso, a gente reflorestando a Amazônia. E eu gostaria de ver as empresas, desde o dia da fundação delas, elas se preocupando com isso. É óbvio que vão existir empresas que, pela sua própria natureza, elas precisam gerar carbono. Mas é muito importante a gente saber como neutralizar isso, sabe? Isso é uma preocupação, deveria ser uma preocupação genuína de todo mundo. Então, acho que isso... E até, desculpa te interromper, até aqui a gente tá num evento, né? Que gera uma quantidade de resíduo, que tudo mais. E assim, a gente sabe que ainda tem um longo caminho pra resolver, inclusive com relação a isso, né? A gente tá num certo paradoxo, né? A gente tá aqui no evento e também, assim... como que a gente tá falando sobre isso, mas a gente também tem que se preocupar com a circularidade do que a gente consome, dos resíduos que a gente gera aqui, enfim. Tem um caminho longo, mas eu acho que tem um caminho bem interessante e oportunidade muito interessante com esses investimentos que você falou que são possíveis, acesso a capital. Então, acho que tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Se isso for a pauta e a preocupação de todo mundo, a gente vai encontrar alternativas viáveis. Então, por exemplo, a gente fala, nossa, utiliza inteligência artificial para garantir que os projetos estejam lá de pé e que sejam fidedignos e tudo mais. E inteligência artificial está gerando coisas absurdas de excesso de carbono, mas... Sim, consome muita energia. Exato, faz parte. Nós vamos desenvolver novas tecnologias que serão também geradoras, mas é importante a gente ter uma preocupação genuína em como equilibrar isso, né? Ninguém aqui precisa levar para um lado... de, nossa, vai ser tudo perfeito, fantástico. Não vai ser perfeito, mas se a gente tiver essa preocupação em como equilibrar e cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente vai ter pela frente um futuro brilhante, principalmente para o Brasil. Eu vejo isso como uma forma também da gente se posicionar como uma nação muito forte diante do mundo. Com certeza. Clécia, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Imagina, o prazer foi todo meu. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada. Encerrando aqui o MJV Podcast em 2025 aqui na Febraban Tech. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada. Clécia, mais uma vez.